positivos. Então, a Eventos está nessa frente de tentar trazer uma agenda positiva para todos e o tempo inteiro. Então, a gente vai falar tanto com o pessoal de hotelaria, turismo, mas também grandes CEOs para entender como todo mundo está reagindo a essa crise, como que a gente vai poder sair melhor dela. A nossa agenda é formada em torno de 4 temas, que são adaptação empresarial, então, que é um pouquinho do que eu falei, futuro e retomada, então, como que vai ser daqui para frente, como a gente vai poder sair maior do que a gente entrou nessa crise, saúde e prevenção, e a gente vai falar com alguns médicos da linha de frente mesmo, então quem está no dia a dia dos hospitais, quem está passando por tudo isso, para que a gente possa ouvi-los também, que é bem difícil o acesso nessa época, e o último é trabalho remoto, porque eu acho que a gente está forçado a trabalhar dessa forma, mas eu acho que também isso vem para o bem. Até o fim da semana, ou seja, até amanhã, a gente vai lançar um site, a gente vai divulgar para todos vocês, que vai ter tanto a agenda de webinars, quanto outros conteúdos de auxílio e de muitas outras coisas para ajudar todo mundo a navegar esse período. Então, muitíssimo obrigado a todos que estão por aqui, principalmente, Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nosso papo vai ser tipo a gente mesmo, bem leve, sem formalidades, bem tranquilo. E é isso aí, muito obrigado. Vou pedir para você, o Paulo é vice-presidente da Accor, dispensa apresentações, eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais sobre ele mesmo. Então, boa tarde. Meu som tá legal? Tá legal, tá ótimo. Tá legal, vocês estão me ouvindo bem? Manda só um oi aí, eu mando bala. Beleza, sim, tá ótimo. Então, prazer estar aqui, Ale, um prazer, a Rô que me convidou também, prazer falar aqui, dividir com vocês. Eu acho que uma das missões que a gente tem nesses momentos difíceis, momentos delicados, é de fato compartilhar conhecimento, compartilhar as ideias, tentar trazer os best cases, tentar fazer alguma coisa melhor em prol da sociedade, em prol dos outros, em prol dos negócios. Todo mundo quer do meio de business, seja de eventos, de hotelaria, de negócio, restaurante, hospital, o que for. A gente sabe que o mercado é uma cadeia, e essa é uma cadeia que se liga. O cara que é um dentista vai se hospedar, vai fazer um evento, vai fazer uma viagem, vai ter necessidade de um hospital, amanhã de um banco. Então é uma cadeia. Esperamos que, assim, tentar fazer o melhor para essa sociedade, passar de uma forma ou de uma forma menos desgastada possível nesse momento delicado e compartilhar conhecimento. Prazer realmente estar aqui, estar com vocês. Perfeito, Paulo, muitíssimo obrigado. A gente vai abordar bastante sobre futuro, sobre próximos passos, mas acho que antes de chegar nisso, vamos falar um pouquinho sobre agora, né? Eu acho que era impossível prever tudo isso que estava acontecendo, entender, e a cada dia um zilhão de notícias chegam e a gente aprende um monte de coisas novas. Então, antes da gente passar para futuro, conta um pouquinho, e aí não só, claro, a Accor, mas para você mesmo, como você está vendo todas as coisas, de onde você está, de como as coisas estão por agora, de o que vocês estão sentindo, o que vocês estão fazendo para enfrentar esse momento. Olha, essa é uma visão bastante clara minha. Eu não acho que esses meses, eu acho que o total serão 6 meses, porque a crise na Ásia começou mais cedo, começou no final de dezembro, começo de janeiro, e acho que a nossa crise aqui, que deve durar 90 dias, então deve estar sendo concluída lá em meados de junho. Então, a minha opinião é a seguinte, que isso é apenas um grande evento, extremamente delicado e extremamente importante. Mas as empresas responsáveis que estavam ligadas, que estavam conectadas, elas já vinham passando por uma revolução, uma transformação há cerca de, no mínimo, 3 ou 4 anos. Elas já vinham revendo o seu core business, elas já vinham se reavaliando, elas vinham fazendo re-challenge delas mesmas, do que elas deveriam, de fato, entregar, qual que era a relação dela com os clientes. Então, quem fez esse homeworking para esse evento tão delicado, ninguém esperava esse evento tão delicado, mas muitas empresas se prepararam muito bem para esse momento de virada. E eu acho que agora, aquele papo eu vi, né? Eu vi muita coisa, eu li muita coisa, tenho trabalhado como nunca, mas eu vi um negócio legal do Ricardo Amorim, uma das aulas dele, que ele fala o seguinte, sabe? Quando eu falava daquela coisa digital, muitas empresas, eu acho isso muito legal, mas eu vou começar na segunda-feira. Eu acho muito legal, mas vou começar em parte. Cara, agora não tem mais eu acho legal, eu não acho legal. Eu acho que tá difícil ou tá fácil. Ou todo mundo mergulha, porque a gente está num baita de um momento agudo,
Ou todo mundo abraça as novas ideias, novas necessidades. Quem está nesse mercado tem que entrar, caso contrário está morto. Então, é um pouco de se preparar para todo esse momento, é um pouco agora de acordar, é o último momento realmente de acordar e, de fato, entrar dessa forma. E muita gente, você comentou no início da tua explicação, muita gente olhando para gráficos, muita gente olhando com um viés mais positivo, mais negativo. O meu viés, eu acho que o nosso viés é o viés da oportunidade. Oportunidade de uma forma positiva. Agora é hora da gente ser muito responsável, da gente fazer o distanciamento social, falando propriamente da crise. É tomar cuidado. Eu vou te dar o exemplo da empresa que eu trabalho. Não tem como, uma das maiores operadoras hoteleiras do mundo, se não a maior. Nós temos 5.100 hotéis no mundo. No pico da crise, 3.800, 4.000 hotéis vão ser fechados, porque a gente deseja? Não, porque o mercado não tem mais cliente. Então, economicamente, a gente fechou temporariamente, mas vão reabrir. A China já estão reabrindo seus hotéis. Várias cadeias, como a nossa na China, já estão com quase a totalidade dos hotéis reabertos e com uma população querendo ocupar esses hotéis, querendo ter um pouco de lazer, saindo um pouco daquele bottleneck que todos nós tivemos que ficar quase que ilhados dentro de casa. Então, essa é a primeira visão. Passado esse momento de distanciamento social, sem dúvida que as pessoas mais preparadas, com uma cabeça de olhar dessa forma, da forma da oportunidade, de tentar perceber qual é o novo hábito do cliente, tentar sair menos machucado dessa crise, claro que vai ter uma melhor performance. Aproveitar também esse momento de crise para criar conexões com seus clientes, com seus amigos, com as pessoas que têm valor para você. Então, eu também digo isso. Tente gerar desse momento uma aprendizagem, tente criar um novo movimento de comunicação, de conexão, que você vai sair melhor dessa crise. Esse é o meu ponto de vista. Perfeitamente. Tem até aquele, tá rolando um meme, né, que é quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa. Tem o CEO, o CTO, Covid-19. Então, eu concordo demais com o que você falou mesmo. Tipo, quem não veio até aqui, quem não se preparou, está sendo obrigado agora a se preparar para trabalho remoto. Tipo, na Events a gente teve essa sorte de não só poder se preparar, como a gente tem uma cabeça que cada vez mais a gente está vendo mais empresas entrando. Então, tipo, mais de metade do nosso time já trabalhava remoto e isso agora está sendo muito bom para a gente, né? Com ferramentas, processos, tudo que a gente já tinha, a gente está conseguindo aproveitar e a gente vê com muito bons olhos, porque é o que você falou, muitas empresas, principalmente gigantes, elas deixavam para depois. Ah, não, trabalhar remoto é legal, mas puta, não é para gente, não é para agora. E agora não, cara, agora elas vão sentir na pele como que vai ser. Ainda tem uma coisa que eu acho muito importante, eu espero que as empresas consigam ver, é muito diferente o trabalho remoto. Eu optei por trabalhar em casa com o trabalho remoto que as pessoas estão tendo agora, que tem um filho aqui e tem outra coisa ali, distração ali, mas eu espero mesmo que as empresas possam entender o lado positivo e conseguir enxergar a oportunidade no meio de tudo isso que está acontecendo. Então, você falou um pouquinho da retomada, da preparação e dos próximos passos. Eu concordo muito com essa timeline sua. A gente está vendo que a China já está tentando reabrir algumas coisinhas, tentando não ter aglomerações de grande porte, mas já tentando reabrir escritório e algumas outras coisas. E eu acredito que aqui vai ser não muito diferente. Então, eu acho, e eu sou bastante defensor disso, que eu acho que mais uns 20 a 30 dias desse isolamento total mesmo, até o nosso governo poder ter respostas, né? Poder já ter mais equipamento de proteção individual, ter mais máscaras, para que a gente possa sair e depois ir escalonando de uma forma que seja viável para as pessoas poderem voltar ao trabalho, poder voltar para os seus escritórios. Então, eu acredito e torço para que em 30, 45 dias a gente já comece a sair dessa. Eu acredito que é meio que impossível a gente ter uma data, de fato, para a retomada, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Paulo, como você acha que vai ser? Quando a gente começar a voltar para o escritório, voltar para a rotina, como a gente tinha, voltar um pouco para a vida normal, como você acha que vai ser o passo a passo disso? Como é que você vai ser? E, de novo, não só para a hotelaria, mas acho que no geral. Não, eu vou responder do geral e também é o meu ponto de vista e eu vou ser bem responsável aqui. Acho que quem falar que tenho certeza que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, hoje, infelizmente, vai contar uma mentira, porque ninguém tem certeza de nada. A gente tem um forecast que aconteceu na Ásia, um pouco do que está acontecendo. A gente está mais ou menos 3 meses atrás da Ásia
e 1 mês e meio, 1 mês atrás da Europa. Então, a gente teve a sorte de acompanhar. Sinceramente, eu acho que o brasileiro e o Brasil estão dando um certo bom exemplo nesse sentido. Ele está sendo mais cuidadoso do que se esperava. E isso nós provavelmente teremos boas respostas. Mas eu vou direto à tua pergunta de uma forma bem clara. Eu acredito, eu enxergo duas teses. Ou a gente vai fazer muito bem essa história, como a gente parece que a gente começou fazendo, com distanciamento social, com solidariedade, cuidando do que tem que ser cuidado, talvez até mais cuidadoso do que deveria, mas eu acho que num Brasil tão multidisciplinar, tão plural como a gente tem, às vezes é melhor ser mais cuidadoso. A gente não tem a maturidade de ser assim, ter a seletividade. A gente não tem isso na nossa sociedade. Se soltar o carnaval, se anunciar que vai ter um carnaval no Rio de Janeiro daqui 2 semanas e meia, cara, tem 4 milhões de pessoas aglomeradas na Marquês de Sapucaí. Então a gente não tem ainda. É melhor que a gente seja mais cuidadoso agora, sem crítica, né? É parte da nossa cultura, também curto isso. Mas agora é hora de ser cuidadoso. Então, a minha primeira tese é, de uma forma, que a gente vai ser mais cuidadoso, que isso vai se passar a curva inteira, né? E eu acho que a gente está no estágio A, a gente vai chegar no estágio B, a gente está passando pelo primeiro terço, então a curva inteira, essa ponte que eu digo, as minhas respostas sempre são de encontrar uma ponte para passar por esse obstáculo. Então essa ponte vai durar 2 meses e meio, 3 meses. Isso quer dizer que a gente já passou março, a gente vai passar abril e maio de uma forma mais aguda e vai começar a voltar para as atividades de uma forma mais real, final de maio, começo de junho. Isso quero crer que a gente vai ter um segundo semestre robusto. A gente vai ter um fenômeno da economia, que é um fenômeno conhecido isso. Não é que aconteceu agora ou vai acontecer agora nessa crise. Chama bottleneck, engarrafamento. Quando acontece uma crise só num setor, ou só num determinado país, ou só de um determinado assunto, a recuperação deste determinado assunto, dessa população que está vivendo essa crise, ela é muito mais dolorosa e, às vezes, demora muito tempo para voltar. O que nós tivemos é uma crise que a gente praticamente nunca teve. Nem nas guerras a gente teve dessa dimensão, onde o mundo inteiro sofreu. E a gente sofreu de uma forma relativamente similar. E não houve problema de liquidez. A gente não está com problema de liquidez. Provavelmente a gente deve, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter um problema de super liquidez. Isso quer dizer, quando a gente sair desse bottleneck que vai se dar final de junho, dentro da minha primeira fase, da primeira tese, final de junho e começo de junho, a gente vai ter liquidez, provavelmente a gente vai ter uma população ativa, a gente tem situações que teriam relativamente favoráveis, a gente não tem um grande problema climático e que deve ter, então, portanto, se a gente ligar esses 3, 4, 5, 6 pilares, a gente tem um segundo semestre bastante robusto, bastante interessante em eventos, em hotelaria. A gente já vê um movimento enorme de gente criando hospedagem para agosto. Todo mundo que começa a ficar cansado de ficar em casa também, ou quer fazer alguma coisa diferente, eles estão loucos agora para ficar num hotel resort, num hotel de lazer, fazer uma viagem diferente. Então, o pessoal está programando, está fazendo a continha e indo para essa aqui. Então, eu poderia dar 1000 exemplos. O cara que vai num restaurante, o cara que vai fazer um tratamento, o cara que vai fazer um investimento, o cara que vai fazer uma viagem, o cara que vai fazer um negócio, ele deve estar se programando dessa forma. Essa é a primeira tese. A segunda tese é uma tese um pouco mais com viés onde as coisas vão dar menos certo. Então, se essa crise se prolongar, uma coisa que ainda não aconteceu na Ásia, e é possível, pode ser que aconteça, Deus queira que não, mas pode ser que aconteça. Vem o second wave, a segunda onda dessa história, e aí pode ser bastante nociva. Essa segunda onda, eu estou mais preocupado do que a primeira, porque o mercado, por exemplo, a Bolsa de Valores pouco tem a ver, claro que tem a ver com a grana, mas ela pouco tem a ver em termos de valorização com grana. Ela tem muito mais sobre expectativa e sobre oportunidade que a gente cria e que a gente estabelece com os stakeholders, digo, as companhias, quem está comprando, quem está vendendo. Então, a primeira onda, a expectativa era relativamente clara. Se rolar uma segunda onda, isso quer dizer que vier uma segunda onda, deve vir primeiro a segunda onda na Ásia, depois na Europa e depois aqui nas Américas. Isso vai ser bastante assustador.
Eu quero crer que isso não vai ser, ou vai ser de uma forma bem mais amena. Deus queira que as drogas que estão sendo, que é a cloroquina, que é a principal droga que está sendo utilizada, principalmente nas UTIs, que elas sejam mais efetivas, vai dar mais previsibilidade para a gente sair para aquela minha primeira tese, da tese do segundo semestre muito mais robusto, a partir de julho, de uma forma mais organizada. Então, são essas duas teses, uma relativamente bem realista, uma com viés mais se acontecer uma segunda onda, se vierem situações piores, se o mercado, se a visibilidade de mercado, as bolsas de valores desvalorizarem muito os mercados, se nos Estados Unidos for realmente delicado, e infelizmente os Estados Unidos está se mostrando muito delicado nas duas extremidades. Os Estados Unidos tem dois grandes pilares, um é a Califórnia e um é o estado de Nova York. Os dois estão sofrendo, estão com as duas big red rounds, mas eu quero crer que a gente vai mais para a primeira tese, que a gente vai sair fortalecido, com uma série de oportunidades, e quem estiver preparado, a gente vai ter um segundo semestre aí bem importante. Todo mundo querendo recuperar. Todo mundo. A tua empresa de eventos, Alexandre, eu imagino, o forecast teu hoje, a partir de julho, você nem comentou isso comigo, mas deve ser um forecast produtivo, deve ser um forecast já importante. Por quê? Porque as empresas precisam produzir. O cara precisa fazer o evento dele, dos dentistas, precisa fazer, não tem como. A empresa de imóveis tem que fazer, a empresa de pisos tem que fazer, a empresa dos mais variados, de alimentação precisa fazer. Ela precisa gerar negócio, e uma das maneiras de gerar negócio, eu sempre gosto de falar, o evento é um grande vetor gerador de negócio, né? Ele estabelece um hub de encontro, com conhecimento, com conteúdo, mas sobretudo ele gera networking para gerar possibilidades de negócio. Então são essas duas teses que eu tenho. Quero crer que a primeira deve ser a que vai andar. Vamos ver. Perfeito. Estamos juntos, estamos alinhados de pensamento aí. Eu concordo demais com o que você falou e penso da mesma maneira. Só para avisar uma vizinha, eu estou first rodeo aqui, o primeiro dos webinars que a gente está fazendo via Zoom. Eu não falei no começo, mas o Zoom tem uma sessão específica para perguntas e respostas, pessoal. Então, a gente vai bater esse papo aqui por uns 30, 35 minutinhos, depois a gente vai ter uns 10, 15 minutos para responder quaisquer perguntas que vocês tenham. Então, talvez a gente não consiga responder todas, mas manda lá que a gente responde o que vai acontecer. O que vocês perguntarem. E aí, um pouquinho do que você falou, Paulo, eu concordo demais de retomada. Assim, eu acho que a partir do momento que abrir a porteira, falar, tipo, galera, pode voltar, vai voltar. E eu concordo demais e ri muito desse exemplo do carnaval. Acho que o brasileiro tá ávido, assim, sabe? Ele quer voltar, e não é só voltar para a rua, ele quer voltar para o trabalho, ele quer voltar para restaurante. Pode falar. Tem uma coisa interessante no que você está falando, que nós estamos falando de uma forma muito alinhada, e você está reforçando esse ponto. A verdade é que o brasileiro, é muito curioso isso, mas se parar para pensar, fazer uma reflexão, você vai perceber. A verdade é que a gente passou 4 ou 5 anos muito doloridos. E a gente vinha no final de 2019 e começo de 2020 bem robusto, bem forte. Então, o brasileiro encheu o saco de passar daquela crise, e quando ele começou a ver a oportunidade de um ambiente, as janelas, nós chamamos de janelas, eu adorava, tinha um CEO que ele falava muito de janelas de oportunidade, não perca a janela de oportunidade. Né? Quando ele começou a enxergar essa janela de oportunidade de fazer negócio, de crescimento, de negócio, a construção civil estava bombando, que é um vetor. A agronegócio estava bombando, os eventos estavam bombando, os restaurantes estavam bombando, os hotéis estavam lotados. Amigo meu me ligava, Paulo, posso ficar em São Paulo? Não dava, eu não conseguia botar quando estava lotado. Então, a gente vem de um ambiente que vem muito cansado. Se a gente colocar 5, 6 anos, a gente teve 4, 5 anos muito difíceis, e a gente tem mais ou menos um ano que a gente voltou a gostar do bom negócio, voltou a gostar de trabalhar muito. A Bolsa de Valores se animou, bateu em 120 mil pontos. Isso dá um pulmão para o ambiente e para a atmosfera, para a órbita de negócio. Então, eu acho que eu não quero eu desejo que essa atmosfera não seja tão machucada
para a gente continuar com essa grande vontade de sair fazendo coisas, construindo, gerando valor e em todos os sentidos. Perfeito, Paulo, concordo demais. Eu acho que é um grande desafio para todos, principalmente o governo, assim, porque é uma coisa, é muito diferente de qualquer outra crise que a gente já viveu, né? Porque não tem o que fazer, cara. A gente está em casa e muitos setores não tem mesmo o que fazer. Então, vai ter que estar tendo, eu vejo, uma reação dos governos no mundo inteiro para apoiar esse período, apoiar tanto CNPJs quanto pequenos empresários, médias empresas, mas também as pessoas físicas. E eu tô confiante numa recuperação e, de novo, vendo a internet, qualquer coisa, cara, Twitter, Facebook, Instagram, tudo que você vê de brincadeira a sério é quando acabar eu vou no meu restaurante predileto, quando acabar eu vou fazer aquela viagem. Cara, muito de turismo, sabe? Eu acho que 60% é viagem, restaurante, bar, é tudo que movimenta mesmo o nosso setor. Então, eu tô, assim como você, muito confiante que a recuperação vai estar... Eu acredito muito que vai voltar a ser como era, mas talvez até melhor, principalmente aí, falando pela primeira vez de eventos. A gente está em contato, claro, com muitos dos nossos clientes corporativos. Eles falam, cara, tem evento que eu preciso repor, eu não cogito cancelar, eu preciso dos negócios que eles geram, eu preciso do que acontece lá dentro. Então, é o que você falou mesmo, é oportunidade para network, para venda. Hoje em dia, o segmento de eventos evoluiu demais do que era antes. As pessoas conseguem medir ROI, as pessoas conseguem saber que aquilo ali é bom para eles e por que é bom para eles. Então, tá muito, e até o Ministério adotou isso as associações, de não cancele, remarque, isso está acontecendo. Mesmo dados da Events, a gente vê, acho que 87%, se alguém aí quiser me corrigir, 87% dos nossos próprios eventos foram remarcados para o segundo semestre ou para começo de 2021. Então, a gente acredita que, after all this, assim, tipo, depois de tudo acontecido, a gente vai recuperar e vai ser mais forte que nunca, sim. E a gente acredita também, e ainda falando em eventos, porque tem muita gente que corre na onda do não, agora é tudo virtual, qualquer evento é virtual. Eu vou até postar no blog da Events, acho que amanhã, porque agora tá todo mundo, cara, exato, cara, não substitui. Acho que foi o Medina, que o pessoal acho que do Rock in Rio vai estar com a gente semana que vem. Eu acho que foram eles que falaram também, que eles falaram, cara, se alguma coisa, as pessoas vão dar mais valor no evento pessoal, sabe? De estar junto mesmo. Eu vou te falar uma coisa. A única coisa no mundo que é insubstituível, pode falar o que quiser, não existe como transpor essa tese. O legado que vai sair dessa crise é, de fato, sem dúvida que vai ter home working, que as plataformas digitais vão estar mais fortes do que nunca, que o comércio digital vai estar mais forte do que nunca, que tudo isso que a gente, à força ou não à força, se habituou, está se habituando e está ficando craque, zero de dúvida. Mas só tem uma coisa que é insubstituível. E essa é uma tese que nós temos e que quem souber pegar isso consegue, de fato, ter sucesso. É o human to human, humano com humano. Ninguém tira isso. Quando eu te trato, doutor Alexandre, tudo bem? Você quer tomar de novo aquele suco de laranja que você tomou ontem com aquela folhinha de hortelã? Isso é impagável. Eu vou te dar um exemplo claro, que é a insubstituição do ser humano, do encontro do ser humano. E ainda mais os brasileiros, os latinos, que precisam se encontrar, precisam se abraçar, precisam tomar um vinho junto, precisam falar, precisam se tocar. De uma certa forma, evidentemente, com esse distanciamento social, a gente teve que tomar mais cuidado. As questões de higiene, elas vieram à tona, sem dúvida. Mas eu acho que a hora que a gente sair disso, você vai ver o que vai ver de gente se abraçando, se encontrando, tomando vinho, etc. E não só no campo do lazer, em todos os campos. Eu vou te dar um exemplo muito legal que é impagável nessa questão humana. Eu estava, como todo mundo agora, essa é super boba, é super pequenininho, mas eu estava agora todo mundo agora está com problema de fazer compras, né? Você vai aqui perto de casa, tem Carrefour, tem o Sam's Club, tem o Pão de Açúcar. Porra, qual que a gente vai? Estou preocupado, que besteira, será que a gente vai ou não vai? E alguém mandou, né, um desses milhares de grupos que a gente participa, mandou um sitezinho que chama Shopper, aqui de São Paulo, faz as entregas. A gente entrou lá, entrei com a minha esposa, fizemos as compras, deram um desconto inicial da primeira vez, me trataram super bem, o preço estava super legal, fizemos a super lista, o cara falou, vou te entregar em tal dia, fiquem tranquilos. Ali, depois de alguns dias, ainda me mandou um e-mail.
fique tranquilo, o álcool gel que você pediu, a gente não vai deixar de entregar, a gente não precisa sair comprando, nós vamos entregar para vocês, nós estamos cobertos. Cara, o cara fez a entrega, resumindo essa história, ele fez a entrega para mim, mas o que mais me chamou a atenção e o que tem a ver com o humano, com o ser humano, que é insubstituível, ele me escreveu uma cartinha à mão. Caro Paulo, é um prazer tratar de você durante essa crise e eu espero que uma vez passada essa crise, nós continuemos juntos. Eu nunca mais vou deixar de comprar desse cara, porque ele tocou uma das coisas mais fortes que existe como relações humanas. Ele construiu alguma coisa que tocou, que criou alguma coisa emocional para mim, que construiu uma memória. E quando você toca emoção, você constrói uma memória, você construiu de uma forma pequenininha, ou pode ser de uma forma gigante, uma experiência. Quando o teu evento, ele não faz nada de diferente, ele é somente mais um. Quando você consegue construir, ao pegar um pequeno gancho, um gancho gigante, onde mexe em alguma emoção do seu cliente, e você constrói alguma memória, você construiu naquele momento uma experiência e esse cliente com certeza vai voltar. Por quê? Porque a maneira como as pessoas elas tratam o mercado é dividido em duas grandes prateleiras. Materiais, soluções, serviços e estoque, que qualquer um pode fazer. Não tem diferença nenhuma. Você escolhe isso aqui por preço. Quando você quer se diferenciar, gerar valor, você precisa construir uma experiência. Você precisa construir uma conexão com o seu cliente, com o seu amigo, com o seu familiar. Caso contrário, você vai ser mais um. Então, eu contextualizei para te dizer por vários motivos e exemplos. Eu acredito plenamente que o ser humano bem tratado é insubstituível. Eu acho que a gente tem um mar de oportunidades para tratar dessa forma. Eu dei uma pequenininha que me tocou. De fato, eu vou continuar usando esse site. Não vem ao caso. E até, às vezes, você opta, para ser bem tratado, você opta a pagar um pouquinho a mais. Não que seja bom, mas você opta porque você tem certeza que você vai ser bem tratado, você tem certeza que você vai ser chamado pelo nome, você tem certeza que o cara vai te trazer. E ele falou assim, ainda me mandou uma água de coco. Eu adoro água de coco. O cara ainda me mandou uma água de coco de presente. Ah, brincadeira, pô. Então, são pequenos exemplos que eu acho que dessa crise também é oportunidade, você pode construir aquela ponte, né? Sempre construir as pontes e não ficar nos obstáculos. Se olhar para baixo, você vai ficar olhando só para o obstáculo. Constrói a ponte para ultrapassar esses obstáculos. Perfeito, cara, não, fantásticos exemplos, eu acredito demais nisso, sempre falo para todo mundo que está comigo, e eu também acho que eventos em persona, assim, com as pessoas é insubstituível, cara, eu acho que vai migrar muito pro talvez híbrido, mas já estava migrando, sabe? Aplicativos, networking, adiciona as pessoas antes, tudo isso já estava acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Eu acho que é insubstituível. É isso. O tete-a-tete ali, o cara a cara, eu acho que não vai mudar. Mas, Paulo, aproveitando o gancho desse exemplo que você deu, vamos tentar falar um pouquinho sobre o consumidor, e aí o hóspede, mas o cliente também, quando passar isso tudo. Assim, eu acredito que vão haver mudanças de comportamento, de como ele vai reagir e agir perante as coisas, mas eu queria que você falasse tanto para a hotelaria quanto no geral, como é que você acha que essa crise vai impactar as pessoas? Como é que você acha que ela muda o que elas vão ser no pós-crise? Assim? Todas as grandes crises, e aí também as crises, quem estudou economia, sobretudo, é muito interessante você entender o pré-guerra e o pós-guerra, não como evento de guerra, mas sim como evento macroeconômico. E essa crise também ela vai se dar de acordo com o prolongamento. As crises são analisadas também, além dos efeitos, além dos gastos, etc., com o prolongamento, porque ela mexe com uma das coisas que nós temos que são intransponíveis, que é a nossa cabeça, o nosso imaginário. Essa crise é uma crise, sem entrar no juízo, hein? Até no juízo de discussão política, não é isso. Evidentemente que a crise traz a paura, traz o pavor, traz a gente, hoje, é a primeira vez que a gente vive uma crise, uma pseudo-guerra em termos mundiais, onde a gente está na era da informação. Qualquer um pode ter um vídeo que aconteceu há 30 segundos atrás em Wuhan, na China. Você consegue ter informação de tudo quanto é lado.
chega até mais do que você deveria. Então, com esse excesso de informação, com esse excesso de fato, a gente vai passar por um momento delicado e aí vai depender muito da quantidade de tempo ou desse tempo para a gente caracterizar como essas pessoas vão sair lá no final. Mas eu me arrisco a dizer que essas pessoas vão sair lá no final olhando para algumas coisas que elas fizeram durante a crise. Nós estamos tendo a oportunidade, como hoje, graças a Deus, muita gente que a gente conversa, provavelmente 90% ou 100% das pessoas que inclusive estão nesse talk, estão nesse Zoom, elas estão fazendo home office. Elas estão num momento também de introspecção. Muitas estão trabalhando, como eu, que nem um maluco, mas elas estão num momento de reflexão, de reavaliar valores, de reavaliar atitudes, de reavaliar também como que você vai se comportar ou o comportamento, né? E eu acho que a saída dessa crise, de acordo com esse tempo, a gente tem que olhar muito para esse cliente, para essa pessoa, para esse familiar, para esse amigo no pós-crise, que eu desenhei lá no meu cenário a partir de julho, de agosto, de uma forma que ele vai sair machucado, porque todos nós estamos, de uma forma ou de outra, relativamente ou intensamente traumatizados, porque há muito tempo que a gente não fica em casa, que a gente não pode ficar em casa, que a gente não pode sair de casa. Então, ele vai sair relativamente traumatizado, ele vai sair com valores mais identificados, porque toda vez que você consegue fazer o filtro de avaliação de valor, você consegue organizar isso na tua cabeça. Então, isso é bem interessante. E, de fato, de uma forma mais organizada ou menos organizada, isso vai depender das pessoas, mas você vai sair lá em julho e agosto com as pessoas se organizaram dessa forma. Tem muita gente também que está aproveitando esse momento. Se não passar de uma forma muito aguda, se não tiver que perder o emprego ou diminuir muito a sua renda, ela vai ter uma reorganização financeira. Então, por todos esses motivos, além daquela fome que nós comentamos naquela outra pergunta, ela vai sair nesse segundo semestre muito mais seletiva. Eu acho que esse cliente, esse consumidor, ele vai sair mais seletivo, ele vai sair muito mais assertivo e ele vai sair com muita vontade de fazer as coisas. O cara que demorou a vida inteira para fazer um curso, o cara que demorou a vida inteira para ir num evento que ele queria ir, são eventos que às vezes trazem um conteúdo que há muito tempo que ele queria fazer e não fez agora, ele vai fazer. Aquela viagem que ele deixou e que ele percebeu que ele pode ser bastante machucado, até pessoas que tiveram entes, que perderam vidas, que vão começar, sem dúvida que isso passa por uma reflexão. Então, acho que esse contexto que eu estou explicando com várias palavras, vai sair um cliente bastante seletivo, mais assertivo, passado uma reflexão e vai com uma fome brava de consumir, de fazer as coisas. Eu, mais uma vez, eu acredito numa estilingada importante, não só sob o olhar econômico, claro que sob o olhar econômico, mas também sob o olhar do desenvolvimento humano, né? A gente só cresce quando a gente passa por grandes dificuldades. Ninguém cresce ganhando o jogo, né? Você cresce quando você começa a olhar para dentro e falar assim, cara, eu preciso mudar, aquilo que eu estava fazendo não funciona. Então, eu acho que, de uma forma cuidadosa, eu estou sendo bem cuidadoso aqui para não trazer um viés muito otimista, mas eu acho que logo no começo do segundo semestre, a gente tem indicações claras de que a gente vai ter, por várias situações, uma situação que nos parece bastante interessante, para não dizer positiva. Perfeito, cara, perfeito. Estamos alinhadíssimo nisso. E eu escrevi um artigo, eu acho que foi na segunda ou fim de semana passada, sei lá, falando duas coisas que você acabou de mencionar, que eu acredito demais. Um é o valor que a gente vai dar nas coisas quando tudo isso passar, sabe? E desde coisa, tipo, cara, eu queria estar mais com meus pais, sei lá, infelizmente não é meu caso, mas se eu tivesse na cidade deles quando isso tudo aconteceu, eu ia estar com eles todos os dias, cara, e eu ia amar isso. Tá com um amigo no bar, cara, é uma coisa que caiu. Eu tava falando com um dos nossos investidores, não sei se ele tá aí assistindo, mas tava falando, cara, saudade de ir no Giba, saudade de ir no 348, sabe? Saudade de, cara, sentar lá e coisa simples, né? Exato. Simples. Então, assim, eu acho que a gente vai dar muito mais valor nas coisas e isso acrescenta a fome, o apetite que as pessoas vão ter. Mas outra das coisas que eu pensei, que eu abordei nesse artigo, é o tanto de oportunidade que tá tendo por agora, cara. Tipo,
sei lá, semana passada você devia estar lá, a gente teve a oportunidade de, cara, mandar pergunta numa live com o Paulo Guedes, falar com... Então, assim, cara, coisa que a gente nunca teve. E, sei lá, temos aí 50 e poucas pessoas ouvindo a gente, que podem, cara, não sei se elas já tiveram a oportunidade de mandar uma pergunta para você, uma pergunta para mim, que elas podem, tipo, falar com a gente. Então, assim, é uma crise, é difícil, a gente não tem certeza como vai ser semana que vem ou mês que vem, mas tem muita coisa boa acontecendo também. Se a gente escolher olhar para as coisas com esse aspecto positivo, de caralho, tanto de coisas que eu não tinha antes e que agora eu tenho, porque eu entrei num link, saca? Então tem muita coisa boa acontecendo, em vez de jogar para baixo ou de relativizar isso, cara, aproveita, saca? Aproveita webinar, aproveita live, aproveita que você pode ver mais fácil e com mais frequência conteúdo novo de seus melhores artistas ou de empresário que você admira. Então, assim, tem muita coisa, eu acredito demais na recuperação, mas tem muita coisa acontecendo agora também. Então, eu tenho um olhar muito positivo sobre tudo isso que está acontecendo. Deixa eu acrescentar isso, porque eu não quero chover no molhado, mas eu intimamente acredito nisso. A gente tem uma super oportunidade. É como se a gente tivesse uma corrida de Fórmula 1 e a gente está no Brasil e a gente está 3 voltas atrás. Então tá lá os alemães na frente, os americanos na frente, o cara de Singapura na frente. Cara, entrou um safety car na pista e tá todo mundo na mesma volta, velho. Então, agora é a hora da oportunidade. Bota a gasolina, faz a reflexão, coloca as tuas coisas em dia, dá uma organizada, faz faz o teu trabalho. Eu participo também de vários trabalhos beneficentes que me fazem muito bem para minha alma. Eu acredito piamente que isso é um momento de muita oportunidade. Olhem isso com muito cuidado, com muito critério. Eu não sei se eu comentei com você, Ale, mas além de minha vida é uma loucura, sou executivo há muitos anos, eu sou empreendedor, eu adoro bolsa de valores, etc. Mas uma das coisas que eu tenho mais tesão de fazer, eu sou também professor. Então, eu sou professor em 2, 3 universidades. Eu não consigo dar o dia a dia das aulas, porque senão eu nem vou falar o que acontecia aqui em casa, porque a minha agenda é uma loucura. Às vezes eu dou aula de sábado, domingo, segunda-feira à noite, que é uma loucura. Bom, mas anyway, cara, aprenda, compartilhe, ensine, faça isso, aproveite agora, porque a gente está numa super oportunidade. O que você falou tem tudo a ver como eu intimamente penso. Aprenda, ensine, enxergue essa oportunidade. Esse é o grande aprendizado, é o grande legado. Se é pelas plataformas digitais, como for, agora com plataformas digitais, a gente teve acesso a Bolsonaro, a gente teve acesso a Paulo Guedes, ao presidente do Banco Central, a participar dessas lives. Eu recebi tantas perguntas. Me acessem, compartilhar é um prazer, é uma aprendizagem mútua, foi sensacional. Me desculpa só estender nessa tua colocação, porque eu fico extremamente empolgado, sobretudo com essa ideia. Sim, cara, não, perfeito. E aí eu acho que uma última pergunta minha, depois a gente abre para o pessoal que está nos ouvindo, se eles quiserem. Você acha que é possível, a gente falou muito de agora, de pós já, você acha que de alguma forma é possível que as pessoas se preparem para o pós, tanto pessoas quanto empresas? Você acha que tem algo que elas podem fazer, e até nessa linha que a gente está falando, de consumir conteúdo, mas também numa linha mais ampla de, você acha que é possível se preparar para o que vem a seguir? Tipo, algo que possa ser especificamente feito para que tanto pessoas como empresas estejam melhores quando tudo isso passar? Eu acho que tem duas coisas, assim, de forma bem pragmática, já de bate-pronto eu respondo para você. Eu poderia falar 10, mas eu não gosto de falar 10, porque 10 não são prioridades. Prioridades você estabelece em 2 ou 3, caso contrário você não faz nada. Então tem duas coisas que eu poderia recomendar ou dar uma sugestão que eu vejo nas mais variadas empresas que eu estudo. Como eu gosto muito de bolsa de valores, invisto em bolsa de valores há mais de 15 anos, então eu entro e eu sou fundamentalista, eu estudo a história da empresa, etc. Então tem duas coisas que eu acho que a gente pode aprender com essa crise e você pode aproveitar o período de crise para se reforçar, para reaprender. Primeiro é, de fato, mergulhar no mundo digital. Se você estava bom, você vai testar um monte de coisas. Se você não estava, é hora também de você mergulhar. E eu vejo muitas empresas, eu vou te dar vários exemplos. Magazine Luiza, Magalu, que aliás eu invisto em Magalu, muita gente investe em Magalu. Eles abriram e tiraram todos os fretes das entregas deles. O ponto não é o valor do frete e o ponto não é Magalu. O ponto é
fazer essa conexão com o seu cliente, estabelecer essa conexão. De uma certa forma, claro que isso tem um custo que chama CAC, custo de aquisição de cliente. Qual é o custo de aquisição de abrir ainda mais digamos, a tua área, a tua abrangência junto aos clientes, né? Eu dei um exemplo de milhares. Então, o primeiro grande conselho que eu acho que mesmo quem já era melhor, porque ainda você pode arriscar um pouquinho durante essa crise, mas quem não era, mergulhar no mercado de digital. A segunda, reveja a sua organização. Nos momentos de crise, você Ale, na Events, você fulano, você ciclano, você beltrano, entre na sua organização. Será que eu preciso disso? Será que eu preciso? Existem inúmeras ferramentas hoje online. Eu posso fazer o share de outras ferramentas que eu utilizo, que eu estou reavaliando. Será que essa pessoa é accountable mesmo? Será que ela funciona mesmo? Será que agora, em momentos de crise, você também vai conhecer comportamentos de pessoas? Então, reveja a sua... É a hora interessante de você fazer isso, porque é a hora que você vai ter que rever. Não tem por onde. Então, seriam essas duas coisas que eu deixo aqui como dicas. Eu poderia falar várias outras, mas eu preferi ser bem ir ao basement, né? De cuidar desse momento, o momento onde o digital vai fazer diferença e as organizações, as pessoas vão fazer toda a diferença. Perfeito, cara. É sensacional, brigadão. A gente está com duas perguntinhas aqui. A primeira que foi feita há um tempinho, se você vê uma possível mudança de comportamento na precificação da hotelaria para o segundo semestre. Tipo, se já tem alguma coisa prevista para isso ou se ainda é muito cedo para falar? Não, sem dúvida que agora, quando o mercado, depois do mercado deprimido, hotéis fechados, restaurantes fechados, é aquilo que eu te falei, entrou o pescar na corrida. Você tem que, de fato, fazer uma diferenciação. O teu pricing, toda a tua estrutura de pricing vai ser diferente. Vai ser para um momento pós-crise. A gente criou agora uma coisa super interessante que já está no mercado, que é a tarifa solidária. E tem uma série de situações para essa tarifa solidária. Então, agora, o pós-crise, aí já vai ser uma volta ao mercado normal, toda a tua estrutura de pricing ela tem que ser bem pensada para momentos, para situações, para leisure, para business, etc. Então, eu não tenho a menor dúvida. Hoje eu não vou te responder qual vai ser a estrutura de precificação, ou seja, o pricing strategy, mas eu tenho certeza que vai ser algo diferente do que o normal. Vai ser uma saída, um ramp-up, um rebound da crise, sem dúvida que vai ser muito bem pensada para esse segundo semestre e esperando que o quanto antes a gente esteja em situações normais de mercado full. Com certeza. Pessoal, a gente só tem uns minutinhos, acho que não vai dar para a gente responder tudo, mas algumas vão. Quanto tempo você quer ficar aqui? Quanto tempo? Eu tenho mais um tempinho. Fica você que é o tá bom. Eu acho que a gente vai mais uns tempo. 10, 15 minutinhos, até para respeitar o cronograma que a gente tinha feito antes, o tempo das pessoas, eu acho que uns 15 minutinhos. Beleza. Beleza. A Bruna Gomes perguntou, acredita que teremos um cenário diferente nos meses de baixa demanda, janeiro e fevereiro? Você pode elaborar melhor essa pergunta, porque ela está se referindo ao janeiro, fevereiro do ano que vem ou janeiro, fevereiro que passou? Eu não entendi a pergunta. Só elabora melhor e eu mando bala. Tá bom. Vamos para a próxima, então. O Afonso Poli falou, como conseguimos atender a todos? Minha empresa de catering tem muitos eventos simultâneos e não teremos capacidade para atender. Qual a sugestão? Isso é um grande problema. Acho que agora não tenha dúvida. É tudo que a gente vem falando do Afonso. Essa relação vai ser, porque muita gente também vai cair na tentação de atender. Eu normalmente atendo 9 clientes, eu atendo 14 clientes, o cara vai lá e faz 30 eventos. Com certeza você vai se machucar e vai perder 20 clientes. Essa é uma grande besteira. Então, a minha sugestão primeiro, a minha percepção é que isso vai acontecer.
ter um planejamento muito claro para atender isso. Evidentemente que isso está atrelado a uma estratégia de pricing muito bem, de revenue management muito boa, e estabelecer essa relação com o teu cliente. Quais dos clientes que eu posso ter uma relação mais duradoura? Eu acredito em relações duradouras, Afonso. Então, quais deles eu tenho uma probabilidade de ter uma relação mais duradoura? Cuide bem desse cliente. Então, se de 30 você puder ou deveria escolher 12, comece a olhar esses clientes que podem estabelecer com você uma relação mais duradoura. Número 2, clientes que consigam assinar com você, às vezes é muito difícil, mas clientes que consigam assinar com você, mesmo que seja de forma de forecast, algum tipo de compromisso. Então, você já tem algum compromisso, você começa a estabelecer um pulmão. As empresas quebram por falta de capital? Não. Elas quebram por problemas de cash flow. E cash flow você quebra quando você não tem pulmão. Você precisa estabelecer pulmão. Quando você tem previsibilidade, você começa a estabelecer pulmão. Depois eu posso elaborar melhor, me procure, eu posso te ajudar nisso. Mas dentro dessa situação, vai acontecer, muito cuidado, muito planejamento, você vai ter que ser relativamente seletivo, e quando você for seletivo, tente privilegiar quem pode estabelecer com você uma relação de médio e longo prazo. Caso contrário, você vai cair numa tentação de atender os 30 caras com cap, com capacidade de atender 12, e você pode se machucar. Cuidado. Foi claro, Ale? Foi claríssimo. E eu acho que só complementando, eu não sei qual, claro, a realidade, as possibilidades, mas eventualmente, se acreditar que essa demanda pode se sustentar, se tiver tipo um referral, tipo, se você puder manter em demanda elevada, tentar talvez aproveitar alguma injeção de capital, algo para retomada, para aumentar a capacidade também. Eu acho que pode ser uma possibilidade, certo? De, tipo, tem esse volume, tentar atendê-lo e tentar não deixar a peteca cair depois, para não perder a oportunidade. Você acha que não é uma possibilidade? Ale, eu vou te dar a minha visão sobre isso. Eu acho sim que é uma possibilidade, sob só uma hipótese, se isso estiver no teu business plan. Se você redesenhar o seu business plan e você tiver lá um cenário onde isso tiver de uma forma muito organizada, eu estou contigo. Se você não tiver esse cenário desenhado, não se arrisque, você vai se Exatamente. machucar. Não fazer Então, eu não fazer concordo na com loucura, você. né? Se você não, você vai se fizer loucura, porque você aumenta a equipe, você aumenta compromisso. Se na frente você tem um repique de algum problema, de algum evento, você está com estoque, você pode estar muito machucado. Então, se isso tiver dentro do teu business plan, aprenda a cultura do brasileiro. Claro que melhorou muito. Eu sou brasileiro, eu tenho um puto orgulho de ser brasileiro, mas a cultura do brasileiro não é de tanto planejamento. Cuide do teu planejamento. Sempre eu remeti a planejamento, a business plan, a cuidado, a ter estrutura, a visibilidade de médio e longo prazo, a entender as empresas, a entender os fundamentos. Em tudo que eu respondi durante essa tarde, que é um prazer estar aqui com vocês, eu sempre fundamentei ou em estatística anterior ou em planejamento futuro. Você não consegue ter outras ferramentas. O anterior, você ganha conhecimento. O futuro está planejado. Pode ser que aconteça alguma cagada? É óbvio que pode. Mas aí você tem que ter jogo de cintura para sair dessa. Para fechar isso, eu iria também por essa linha, mas se isso tiver dentro do teu planejamento, mesmo que seja em cenários diferentes, você pega lá o otimista e bombou. Se isso você tiver um caminho para ir com um cenário otimista, vamos embora e a gente ajuda você. Perfeito, cara, excelente complemento. Obrigadão. A Bruna complementou a pergunta dela lá, então eu vou voltar para o respeito. Boa noite, acredito que teremos um cenário diferente nos meses de baixa demanda, janeiro e fevereiro 2021, mercado de hotelaria. E aí, até se quiser, Paulo, falar um pouquinho, tipo, porque a gente não falou muito do seu papel e das suas funções lá na Core, mas se você quiser deixar isso mais claro ou se quiser só responder, fica à vontade aí para o que você quiser. Não, tá bom. O compromisso que eu tinha com a lei, um compromisso pessoal também, é de que eu estava respondendo muito como executivo, com toda essa experiência que eu tenho, e a gente, até para não trazer um teor oportunista, cuidadoso, a gente tirou um pouco o teor. Essa não é uma entrevista da Cora, é uma entrevista muito minha como professor, como executivo e com toda a minha experiência. Então, normalmente janeiro, fevereiro são meses relativamente delicados. Por quê? Porque em mercados emergentes, como o mercado sul-americano, o mercado brasileiro,
dezembro, janeiro e fevereiro, eles são menos dedicados aos negócios, tanto é que existe a brincadeira que eu não gosto, que o Brasil começa a funcionar depois do Carnaval. Se o Carnaval ele acontece lá em 15 de fevereiro, então só depois que as coisas começam a pegar fogo, etc. Eu não gosto muito dessa tese, mas é uma tese relativamente verdadeira. E aí, o que acontece? Desde do Réveillon, desde dos feriados de final de ano até janeiro e fevereiro, são meses de baixa de negócios e de relativamente um rebound na época de lazer. A gente tem a sorte de ter um verão bom aqui no Brasil, um clima que favorece. Então, hotéis que são dedicados também a viés de lazer, eles acabam arrematando, pegando essa faixa de mercado. Isso é muito interessante. Mas voltando ao ponto da pergunta, sim, a gente tem aí 2 meses delicados. Pode ser que você dê uma boa ideia, que eu não tinha passado, que eu não estou olhando tão lá na frente agora, porque essa crise está consumindo a gente. Mas pode ser que sim, que a gente vai ter um janeiro e fevereiro atípico, saindo desse bottleneck aqui do segundo semestre, e pode ser que esse bom momento se estenda e abrace esse janeiro e fevereiro e comece a pipocar aí pedido pro Ale na event de fazer evento em janeiro, fazer evento em fevereiro, o que não é normal. E ter negócios de janeiro e fevereiro, muito por quê? Porque a gente teve 2 trimestres muito fracos em 2020. Então, faz sentido a sua colocação. Eu vou refletir melhor sobre ela, mas eu acho que pode sim acontecer, podem acontecer boas surpresas e terem 2 meses bons. Se isso acontecer, sem dúvida que a gente tem que ser muito rápido para estabelecer estratégias de pricing, estratégias de revenue management, seja em apartamentos de hotéis, seja em eventos em hotéis ou não, seja em restaurantes, a gente tem que estar muito bem preparado para atender isso. Perfeito. Vamos torcer para realmente uma excelente reflexão, Bruna. Vamos torcer para que você esteja certo e tenha Obrigado pela dica, Bruna. esse impacto positivo. A Monique perguntou, Paulo, de que forma você acha que a situação atual pode mudar a hotelaria ao final da pandemia? Boa pergunta, boa pergunta. Porque caiu o link? Não, Alô? eu caí, mas você continuou, voltei já. Tá bom. Então, há bons anos que a gente vem fazendo isso, vem tendo essa reflexão, e eu acho que agora, mais uma vez, a mesma brincadeira que a gente fez de uma forma das questões digitais, não tenha dúvida, a gente vai mergulhar nessa situação e a gente vai sair diferente, sim, com uma série de características. Uma série de características. Uma delas, eu estava conversando agora com a Lê, e as questões sanitárias, eu vou te dar um dado, eu vou trazer de fora da hotelaria e vou trazer para a hotelaria. Mas a gente tem a grande população brasileira, ela é composta por algumas classes, mas uma das classes que é muito forte no Brasil é a classe média, e quando nós estamos em crise, ela se torna classe média baixa, ok? Então tem classe média alta, classe média baixa e outras classes. Mas eu vou falar disso, que é uma massa muito grande dentro dessa coisa. E essa massa, ela consome um tipo de restaurante. 60% dos restaurantes no Brasil, eles são de quilo, por quilo. Você compra por peso. Com essas questões sanitárias da Covid-19, vai morrer esse hábito. Eu tenho certeza que esse hábito vai morrer, porque ninguém mais vai confiar de pegar um feijão, um arroz, uma salada e cair numa gotícula da minha boca. Todo mundo. Isso vai transformar o mercado. Então, esse tipo de coisa, se eles vão ter um impacto na hotelaria, sem dúvida. A gente tem que se preparar de uma forma diferente, como a gente vai entregar o nosso room service, como será a limpeza dos nossos apartamentos. Eu estou falando de coisas básicas e podem ser coisas muito mais avançadas. Como a gente vai estar mais preparado em termos digitais, como que vão as relações de check-in online e check-out online, porque são coisas
que o ser humano vai ser mais seguro. Eu vou te dar um dado assustador. Nos últimos 2 meses na China, ou propriamente no último 1 mês na China, aumentou em 40% o número de venda de veículos. Porra, mas no mundo, a venda de veículos estava em declínio, porque as pessoas, o uso do veículo estava em desuso. As pessoas, os jovens, os milênios, não queriam mais. Mas com essa questão sanitária que a gente está passando, as pessoas deixaram de acreditar em transporte coletivo. Se isso vai perdurar, os transportes coletivos agora vão ter que correr atrás para dar soluções e para deixar esse cliente. É aquilo que eu falei da questão das bolsas de valores, o que vão acontecer nos restaurantes, nos hotéis, no transporte coletivo, nos eventos. Você vai quando você se sente bem, quando você tem confiança. Você tem que criar mecanismos para aquela pessoa que vai no teu evento, para aquela pessoa que vai entrar naquele trem na Europa. Eu amo andar de trem. Eu adoro andar de trem na Itália. Eu adoro, eu acho um barato quando eu estou lá em Paris e eu vou para Londres. É um tesão de trem. Então, eu tenho que agora ter certeza, estar seguro que aquele trem vai estar desinfetado, que aquele trem vai estar limpo. Eu estou dando 1000 exemplos para você entender. De fato, a gente vai passar, sim, por um cliente onde outras coisas vão fazer parte do valor dele. Eu tenho que fazer a minha parte para deixar esse trem e esse cliente tranquilo. Então, de fato, ele vai consumir de uma forma diferente e eu tenho que estar preparado para isso. Eu vi hoje, brasileiro é foda, brasileiro é um gênio. Os caras, os taxistas, fazendo um plástico. O cara pegou, sabe, manja, aquelas cortinas de box que a gente tem em casa. Eu não tenho na minha casa, mas cortina de box que todo mundo deve ter em casa. O cara fez isso, ele fez uma cortininha onde ele está sentado. A pessoa não acessa ele. Se estiver falando e cai uma cuspidinha nele, não cai. O brasileiro é foda, ele tem uma cabeça, ele vai longe, ele consegue encontrar soluções. A minha esposa foi no supermercado e aí tinha um cara com máscara de mergulho. Eu achei o máximo. Eu falei, tira foto. Eu acho do caralho, porque, de fato, é rápido a pessoa que pensa em soluções. O ponto não é a cortininha, o ponto não é a máscara de mergulho. O ponto é a gente estar preparado para novas soluções, para as novas demandas. Isso eu acho fundamental. E, sim, a gente vai ter novas demandas e a gente tem que estar preparado. Caso contrário, so sorry. You are dead. Perfeito, Paulo. Cara, acho que deu nosso tempo. Obrigado a todo mundo que perguntou, participou. E, Paulo, muito, muito, muito obrigado mesmo. De novo, a gente está tendo também que se adaptar e o principal objetivo aqui é deixar essa mensagem. E eu acho que a gente foi um primeiro excelente exemplo que a gente teve, um primeiro excelente convidado. Você pôs a barra lá em cima para os da semana que vem. Te falei alguns deles, vou comentar que você esteve aqui, que o papo para eles vai ser difícil, porque prazer enorme realmente falar com você, poder compartilhar a experiência, saber que a gente pensa tão igual em muitos aspectos e desejar o máximo de sorte aí na trajetória, nesses meses que vão vir, mas, cara, com certeza com alguém como você e com instituição como é a Cor, vocês vão tirar de letra e a gente vai sair dessa muito maior que a gente entrou. Então, obrigado mesmo pelo tempo, pelas respostas. Obrigado. Conta comigo. Posso fazer 3 comentários bem rápidos? Por favor, considerações finais, quantas você quiser, cara. Enquanto o público quiser. Não, bem rápido. Primeiro, Ale, sou um fã da sua empresa, um fã da tua atitude, um fã dessa atitude que você está tendo de compartilhar conhecimento do cacete. Fantástico isso. Então, parabéns para você, parabéns para a Rô, para a Rosângela, parabéns por esse trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fiquem em casa, não saiam de casa. Agora a gente tem que fazer essa parte, a gente tem que ficar em casa, distanciamento social, a gente precisa de passar por 3 ciclos. O ciclo do Covid, ele demora 14, 15 dias. Se a gente passar bem por 3 ciclos, a gente vai ter um momento muito precioso lá no final de maio, começo de junho, para ter alguma coisa muito robusta. Pense naquela minha tese número 1, agora 45 dias são preciosos, a gente tem que se cuidar. Esse é o segundo ponto. O terceiro, te agradecer e falar que eu estou aberto para estar aqui com vocês, contigo, para a gente fazer tudo isso e vamos em frente. Conte comigo. Forte abraço.
Com certeza, cara. Muito obrigado, velho. Valeu demais. Obrigado a todo mundo aí que nos ouviu. Valeu. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau.